Tarde. Vamos começar mais uma live hoje sobre ansiedade, leitura terapêutica, com o tarô sobre ansiedade. Estou muito feliz de estar aqui de novo para fazer algo que eu sinto no meu coração que é transformador para várias vidas. Então, falar de ansiedade é falar de uma situação que deveria ser normal. Vamos entender um pouquinho. Tem algumas coisas aqui que a gente precisa entender sobre ansiedade. A ansiedade é um termo geral utilizado para vários distúrbios, como, eu anotei aqui, nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Então, quando você tem tudo isso de forma exacerbada, é algo que precisa ponderar, que precisa entender para que isso não extrapole. Então, vamos entender como é que é encaixada a ansiedade na sua vida hoje. Ana, eu sinto ansiedade pelo final de semana. Ana, eu sinto ansiedade por algumas festas, alguns momentos com amigos. Tá. Mas a que nível isso te atrapalha? Quais são as possibilidades disso atrapalhar o seu dia a dia, a sua rotina, o seu trabalho, né? A sua rotina familiar? Qual é o nível que isso acontece? A ansiedade, a ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta em algum momento da vida. Diante de algumas situações, como por exemplo, falar em público gera bastante ansiedade. Essa live gera ansiedade para mim, sabe? Quando eu vou fazer uma live para vocês, eu fico ansiosa. Isso é normal, sabe? É uma ansiedade que não me gera desconforto. É a ansiedade da chegada, de ver quem vai participar, de como será. Essa é a minha mentorada aí. Então, por exemplo, numa entrevista de emprego, a expectativa de uma data importante que vai chegar, tudo isso gera ansiedade, é super normal. Não se preocupa, acontece com todo mundo. O que eu vim fazer aqui foi falar de ansiedade no nível que não é normal. É uma ansiedade que prejudica a sua vida, é uma ansiedade que te impede de fazer o que você quer. E se está te impedindo de fazer algo que você deseja, é porque já está no momento de você organizar isso e parar. A ansiedade e o medo, ele é visto como uma doença pelo manual de transtornos psíquicos, né, pelos médicos. Então, eu não estou aqui para fazer diagnóstico, né? Eu não estou aqui para curar você, eu estou aqui para dizer que existem complementariedade ao diagnóstico do médico. Sim, porque se você tem um diagnóstico de ansiedade, provavelmente você já passou por um médico. E o médico já lhe receitou várias coisas. Psicoterapia com psicólogo, pode te receitar remédios. Eu tô aqui para te mostrar uma grande possibilidade, que é a terapia holística complementar. O tarô é visto por mim como uma ferramenta terapêutica. É aquela ferramenta que mostra, que guia, que norteia, que faz com que você sinta assim, então eu posso fazer isso. Eu posso começar a pensar desse jeito e eu posso resolver o meu problema. Então, toda quinta-feira às 17h17 eu estou aqui para mostrar para você que existem inúmeras possibilidades para que você consiga encontrar o caminho da solução. E hoje o caminho da solução é para você resolver o problema da ansiedade. Uma pessoa que tem ansiedade, ela tem alguns sintomas que são específicos. Eu vou falar alguns aqui que eu coloquei. Por exemplo, enxergar perigo em tudo. Apetite desregulado também. Existem algumas pessoas que, por ansiedade, elas acabam desregulando o apetite. Alteração do sono, tensão dos músculos, aquele tensionamento que faz com que você não consiga relaxar.
medo de falar em público, preocupação em excesso. Eu quero dizer que a ansiedade, quando ela é um problema, quando ela já é uma situação em que precisa ser remediada, é tudo isso que eu tô falando aqui, mas em excesso. Então, se não está em excesso, tá tudo bem. A gente sabe que nós somos humanos e sentimos um pouquinho de medo, né? É normal. Então, por exemplo, pessoas que têm medos que são irracionais, que não sabem explicar, inquietações constantes, sintomas físicos, como se a pessoa fosse ficar doente, como se fosse morrer, pensamentos obsessivos, perfeccionismos, problemas digestivos. Meu Deus, é tanta coisa, né? É tanta coisa que uma pessoa ansiosa ela passa. Tremores, cansaço exacerbado, sensação de falta de ar, aquela sensação de que te oprime e você não consegue relaxar porque aquela situação te gera um medo fora do normal. Essa ansiedade, ela não é boa. Ela precisa ser diagnosticada. Como eu falei no instante, um médico ele faz o diagnóstico. A medicina alopática, que é a medicina dos médicos que vocês conhecem, vocês já foram em médico, vocês vão concordar comigo, né? É assim, o médico, você chega no consultório e você diz: eu estou sentindo, por exemplo, as mãos frias, tontura, boca seca, náuseas, diarreia. Aí o médico vai falar quais são as situações que você passa por isso. Aí ele vai, a partir do momento que você fala, quando é que acontece isso com você, ele vai dizer que é necessário passar alguns exames para fazer o diagnóstico. Exames laboratoriais, exames cardíacos, exame de imagem, não importa. Ele sempre passa um exame, né? Quando ele passa o exame, ele geralmente, no corpo físico da gente, encontra alguma coisa desregulada, algum hormônio, alguma taxa, né? Alguma coisa desregula. E aí ele fala, você está com uma síndrome de ansiedade, de pânico, e a partir de agora você precisa tomar esses medicamentos. Pronto. Mas me diga uma coisa, qual foi o momento que você resolveu a raiz do problema? Quando é que você foi a fundo para entender por que isso está acontecendo com você? Não é assim que a gente resolve as coisas? Você já ouviu falar? Vamos pela raiz, vamos pegar pela raiz do problema para poder resolver. Porque se você corta uma árvore, mas você não corta pela raiz, ela nasce de novo. Ela tem uma forma de nascer de novo. E é a mesma coisa, você pode passar um tempo resolvendo aquele problema com medicamentos, mas você tem uma maneira de resolver de vez. É encontrando um sentimento que te gera ansiedade. É encontrando dentro de você o que te faz uma pessoa ansiosa, o que te deixa com a boca seca, com tontura, náuseas, desconforto abdominal, suor, coração acelerado, medo de falar em público, tudo isso você pode identificar. Mas Ana, o médico disse que eu preciso tomar de não sei quanto tempo. Eu deixei aqui no Instagram, lá no feed, dá uma olhadinha lá, um comentário, né, de 5 minutos, né, que foi um super depoimento de uma mentorada que ela parou de tomar remédios. Mas ela não parou de tomar remédios porque eu pedi. Não, ela continuou fazendo, né, as medicações que o médico passava de tempos em tempos, tudo igual como ele falava. Ela não parou de fazer nada. Mas ela falou, eu estou fazendo um trabalho de psicoterapia com uma terapeuta holística, que sou eu no caso. E aí ela percebeu que aos poucos, quando ela começou a entender as emoções, as raízes profundas daquele sentimento, daquelas angústias, daquele pânico, as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a se resolver. Porque quando a alma quer falar e ela não é ouvida, o corpo fala por ela. E ele fala como? Adoecendo. O corpo fala adoecendo, dizendo que está com algum problema, dizendo que está com algum defeito. Se você tem um liquidificador e ele começa a parar,
ele está com algum defeito. Tem algo lá dentro dele. Mas ele é um aparelho, né? Ele é um objeto. Então alguém precisa abri-lo e consertá-lo. E você? Você vai sempre esperar um médico te abrir para te consertar? Ou você é uma pessoa consciente, racional, mental e que pode começar a perceber o que vai fundo na sua alma e entender o que é que você pode mudar? Hoje eu vou fazer, com certeza, uma linda leitura. Não sei quais são as cartas que vão sair. É sempre para mim mágico, né? Eu digo que as cartas, elas me proporcionam uma comunicação comigo, com o outro, que é você que está aí do outro lado, uma comunicação com um ser superior, uma comunicação com as energias. E aí ela me mostra o que as pessoas precisam ouvir. E as pessoas precisam ouvir alguma coisa. Elas precisam entender que dentro delas precisa ser consertada alguma coisa. Mas por que só com remédio? Por que o remédio alopático, o remédio de farmácia, aquele que é uma substância química, diferente das substâncias químicas que você ingere normalmente, que são os alimentos, que são as outras coisas que são naturais, mas é uma substância química sintética. É algo trabalhado para acabar com uma doença. E quando ele acaba com a doença, ele pode aos poucos acabar com um órgão. Ele pode aos poucos atacar um fígado, um rim, pode sobrecarregar. Você me entende? Porque os remédios não são ruins. Foi maravilhoso o surgimento dos remédios, sabe? Mas a gente tem que entender que nós precisamos em momentos drásticos. Se a coisa está começando agora, se a coisa está começando... Deixa eu beber água, porque toda vez que eu falo, às vezes trava a garganta. Então, se é uma coisa que está começando, que você está percebendo que está crescendo, por que não mudar? Você quer encontrar agora o caminho da solução? O caminho da solução, ele tem 6 passos. Então eu tiro 6 cartas e aí eu faço uma leitura completa dessas cartas, individuais e juntas. E aí você vai perceber como é maravilhoso a junção de uma carta com a outra e como é que ela conta uma história, que é a história da sua vida, e é por isso que você está aqui. O tarô, ele fala por sincronicidade. Ele capta as suas energias, ele capta o sentimento de medo, de ansiedade, de felicidade, de dúvida, de receio, de incerteza. E ele te ajuda. Ele te ajuda dando uns estalos assim, sabe? O meu tarô não é aquele tarô que muitas pessoas ficavam com medo antigamente. Ah, é adivinhatório, vai dizer alguma coisa sobre a minha vida e eu vou ficar com medo. Não, nada que eu vou falar aqui você vai ficar com medo, nunca. Sabe por quê? Porque ele vai dar uns estalos em você que você vai dizer assim: eu já imaginava isso, alguma coisa estava querendo me dizer. Porque a nossa intuição, ela fica ali tentando nos falar o tempo todo, mas a rotina é estressante, a rotina agitada faz com que a gente não consiga parar e refletir. Então vamos parar e refletir agora, nesse momento, e ver qual o caminho para para a ansiedade que você sente em muitos momentos. Pense na ansiedade, por exemplo, eu sinto muita ansiedade, muito medo no trabalho. Sinto muita ansiedade, muito medo com meu marido, com meus filhos, eu não sei. Tenta focar na ansiedade que você sente, tenta focar no que te atrapalha, no que não consegue te dar um norte, sabe? E agora esse norte vai chegar. E a primeira carta, olha aqui, a primeira carta ela diz o caminho, como você chegou nesse problema. Como foi que você chegou na ansiedade? Porque todo mundo chega num problema, gente. Os problemas, eles não caem do céu. Esqueça isso. Eles não caem do céu. Eles chegam até a gente. Você já viu alguma criança estressada? Alguma criança ansiosa? As criancinhas, pequenininhas, bebês, elas não ficam ansiosas. Elas começam com o tempo a ficarem ansiosas, e isso vai depender de quem está ao redor dela.
Então o problema ele chegou. Ele chegou por quê? Porque a sua energia ela era muito estressante. Era como se você estivesse na defensiva o tempo todo. E aí você ficando na defensiva, você fica ansiosa porque você acha que vai acontecer alguma coisa. Você pensa, meu Deus, eu vou perder o emprego, eu não vou ter dinheiro, meu marido vai terminar comigo, meu namorado vai terminar comigo, minha esposa, não sei. Aquela situação de confronto, assim, esperando o embate, como ele está aqui, ele está só, mas parece que ele está esperando para brigar com alguém, ele está esperando para lutar, para se defender. E essa situação defensiva é a que traz a ansiedade para a sua vida. Então a gente achou a raiz do problema, a defensiva, o pensamento que não é positivo, o pensamento que não é concentrado, que ele fica alheio, ele se perde e você não consegue entender por que isso te paralisa tanto. A sua rotina é tão agitada, tão agoniada, que você está sempre se defendendo e você acha que alguma coisa de ruim vai acontecer. E aí acontece, porque o que a gente espera é o que vai acontecer. Então, você chega no problema por uma situação estressante, por momentos de medo. Então, por medo, você adquire medo. Que ironia, não? Que ironia do destino. Você ter medo e o medo se aproximar. Você se defender e a guerra vir. Então vamos começar a cultivar momentos positivos e momentos bons. Se eu tivesse com uma sensação nessa live de que ela não iria dar certo, de que a internet não ia fluir, que não sei o quê. Claro que algumas coisas às vezes passam pela nossa cabeça, é óbvio, nós somos humanos. Mas nós temos que deixar isso de lado e falar, não, vai dar tudo certo, eu sou filha de Deus, eu sou uma centelha divina, eu vou conseguir, sabe? Aquilo não vai acontecer comigo, e se acontecer, é para eu aprender alguma coisa. As coisas só acontecem por 2 motivos, para a gente aprender ou para a gente ser vitorioso. Nunca é um erro, porque os erros eles pesam, sabe? E isso faz com que a gente fique assim, a defensiva. Então, se você ficou na defensiva, eu vou pegar outra carta aqui que significa o que que você precisa observar. Por que você ficou tão na defensiva? O que a pessoa precisa observar? Às vezes eu misturo muito, às vezes eu não misturo, porque eu vou sentindo as cartas e na hora que eu sinto que eu tenho que tirar, eu tiro. Então, olha só, você precisa observar que você é uma pessoa fértil, rica de possibilidades, que você é uma pessoa criativa, que você é uma pessoa humana, que você tem aquele lado de amor dentro de você. É isso que essa carta diz. Você não precisa temer, você não precisa o tempo todo ficar na angústia, no medo, na apreensão, imaginando que vai ter um obstáculo ali na frente. Mas, Ana, é muito difícil para mim. É por isso que eu digo, quem tem ainda muito alicerçado esse medo dentro de si, com crenças, e já foi diagnosticado com crises de ansiedade, continue seus medicamentos, continue com o que o médico está falando, mas vá analisando. Vá analisando como você é especial, como você é criativa, como você é fértil, como você é uma pessoa iluminada. Aqui é a carta da Imperatriz, que é uma pessoa que mostra luz, sabedoria. Então, o problema surgiu porque você estava na defensiva. Aí agora vem essa carta e diz assim, sai da defensiva. Claro que a gente não pode ficar à toa no mundo com medo ou sem medo de nada. O medo, ele é um filtro, mas ele não pode ser apenas o seu único filtro. Você tem que colocar várias lentes. A lente do positivismo, a lente do medo. Um pouquinho de medo, ele não é ruim. O medo,
ele vem, como eu falei na semana passada em relação à tristeza, eles vêm para regular. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que prestar atenção se ele está ultrapassando o limite, certo? Mas é tão importante, acorde cedo e fale, eu sou uma pessoa criativa. Mesmo que no começo você não ache. Mas fale, eu sou uma pessoa criativa, eu sou uma pessoa fértil, eu sou uma pessoa iluminada. E as coisas ruins não vão acontecer para mim. Na terça-feira, às 11h11 da manhã, Cleusa Santos, minha grande amiga, vai estar aqui com a terapia dessa leitura. E ela vai trazer algum processo terapêutico, holístico, para que você faça exatamente o que as cartas estão dizendo. Se você sente no seu coração que essa leitura é para você, se você sente no seu coração que essa ansiedade está atrapalhando a sua vida, você se inscreve no link da bio para que você receba em primeira mão a advertência para a live e para a indicação terapêutica, ok? Então, você entrou no problema por estar na defensiva. Mas o que você precisa observar é que você é uma pessoa muito iluminada e muito criativa, certo? Agora, tem umas palavrinhas que ficam assim, ó, no nosso ouvido, que elas vêm do coração. É umas coisas que a gente sabe, é umas coisas que a gente sempre ouve, mas é que a gente não dá ouvidos. Vamos ver o que é? Então, o nosso coração às vezes grita, ele fica impaciente para que a gente ouça. O que o seu coração está dizendo? Coração, ele fala assim: ô fulana, se equilibre, sabe? Olhe o que está perto e olhe o que está longe. Seu coração fala assim: calma, viva os momentos, viva cada momento como único, como especial. Se eu vou fazer essa live, eu tenho que viver esse momento. Esse momento é nosso. Esse momento é para eu passar meu conhecimento do tarô, é para eu conseguir, nem que seja um pouquinho, levar a iluminação para você. Então, o que seu coração pede é: por favor, se equilibre, viva o momento, não tenha medo. Lembre-se que você é rica de fertilidade, você é rica de criatividade e seu coração está gritando: calma, não fique na dúvida, sabe? Tente ponderar situações, olhe o que você está passando. Tá vendo como a gente vai construindo uma história com as cartas? A primeira pessoa fica na defensiva e ela chega na ansiedade porque ela se defende o tempo todo. Ela tem medo do que vai acontecer. E aí ela fica na ansiedade e na defensiva e ela não consegue ver a luz que está dentro dela. Se ela não vê a luz, ela acaba se desequilibrando. Calma, o coração tá lá gritando: por favor, se reconecte, busque o equilíbrio, viva o seu momento, ok? Aí a briga agora vem com a razão. A razão muitas vezes, nem sempre, ela às vezes é igual a do coração, às vezes não. Quando é igual ao coração é fácil, né? Que a gente não tem dúvida do que resolver. Mas a razão, muitas vezes, ela diz: cuidado com seus desejos, viu? Você não pode ir muito longe. Isso é muita ambição para você. Olha, você vai para esse emprego novo, mas você pode quebrar a cara. Isso é muita ambição para você. Aí você esquece a sua luz de novo. E aí você não chega no estágio de equilíbrio, porque aquele momento, ele te cega. Aquele momento, ele faz com que você não enxergue toda a sua potencialidade. A razão, muitas vezes, ela poda a gente, ela engana. Essa carta é a carta do diabo. A ambição,
Eu sempre falo que a minha palavra da vida, sabe qual é? Equilíbrio. Equilíbrio para tudo. Claro que você tem que ter ambição na vida, não vamos ser hipócritas. Mas se você deixa a ambição te cegar, se você não observa o que ela está fazendo com você, você cai numa cilada. Então vamos pensar. Essa ambição aqui, nesse momento, ela é uma ambição boa. Sabe por quê? Eu estou na defensiva, eu estou me defendendo. Eu não vejo que eu sou uma pessoa especial, criativa e fértil. E aí, meu coração grita que quer, por favor, se equilibre, viva o seu momento. Aí a razão, às vezes, acha que você está ambicionando demais. O que você precisa fazer? Viver o momento, ambicionar um pouco, querer ir um pouco mais além. Você me entendeu? Ai, Ana, pra você é tão fácil porque você está falando. Minha vida não é esse mar de rosas não, tá? Não é porque as pessoas viram terapeutas que elas viram anjos. Não. Eu tenho os meus momentos de dúvida. Mas o que você faz, Ana? Eu me centro. Eu tento achar meu equilíbrio. Eu tento achar minha dose de ambição. Para não me cegar. Porque todos nós somos humanos e estamos encarnados. E todos nós estamos sujeitos a algo assim. Você me entendeu? A ansiedade, ela não deixa ver o seu brilho. Ela não deixa ver suas potencialidades. E você pode sim ambicionar. Você pode sim querer ser quem você é. Viver livre e autêntica. A nossa mentoria do tarô, a mentoria do método 3T, ela fala exatamente isso, seja livre e seja autêntica. Vamos abrir as vagas muito em breve, né? A última turma, ela já conseguiu grandes transformações e as pessoas mostram que elas estão mudando sensivelmente em todas as áreas. Às vezes, quando a pessoa entra na mentoria, ela acha que vai resolver o relacionamento amoroso, mas aí resolve outra coisa, um problema que ela tinha com a mãe. Você me entendeu? Então, se conhecer, se conectar consigo mesmo, não entrar na defensiva, vamos costurando, né? Ver sua criatividade, sua fertilidade, a sua mão para cocriar as coisas, sabe? A sua mão de criação. E aí, se equilibrar. Se equilibrar entre o que você quer fazer, você ponderar o que você vai fazer, você viver o momento, ambicionar o que você quer, com equilíbrio, ambição com equilíbrio. Agora eu vou tirar uma carta que vai unir as duas, que é a carta da consciência. Então, ambição e equilíbrio. Agora a carta da consciência fala assim, vamos unir essas coisas aí, porque ficou complicado, né? Coração ambiciona uma coisa, a razão ambiciona outra. E aí o coração pede equilíbrio e a razão fala, vamos, mas eu tô com medo e eu não posso ir, e eu tô com calafrio, boca seca, suor, coração acelerado, tudo que eu deixei aqui anotado para falar para vocês. Então, o que você precisa fazer? Essa carta ela fala de fertilidade e criatividade, lembra? Essa carta aqui é o rei da criação. Ela é o rei da criação. Você lembra que você tinha que observar que você era uma pessoa iluminada, criativa, fértil? E aí esse rei vem aqui com toda a energia dele. Fale assim, crie oportunidades. Vá com energia. Vá governando a sua vida. Governando. Não é isso que um rei faz? O rei não governa, ele não direciona, ele não sustenta aquele local, aquele reinado. O que você está fazendo com sua vida? O seu castelo, onde você é uma rainha, você está deixando ele
ruir, ele cair, ou você está colocando energia para que ele cada vez mais você crie um castelo forte, sólido. Então, antes de tirar a última carta, eu quero dizer que as emoções que emergem, eu preciso falar. E eu percebo que as pessoas não entendem o poder da magnífica criação. Muitas pessoas entendem apenas a criação de Deus. Mas até agora Deus não me ajudou, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Mas nós precisamos crer e criar coragem. Nós precisamos reinar na nossa vida, tomar as rédeas, o controle da situação. Mais uma vez eu vou repetir que foi essa frase que começou a mudar a minha vida. Eu vivia na reclamação e falava, mas eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo isso. E aí minha grande amiga Cleusa falou, tome as rédeas da sua vida. Mas aí eu falava, mas Deus não me dá, Deus não me proporcionou ainda. O que você está fazendo, Ana? Você está reclamando. Quais são os momentos que você tem gratidão pelo que você tem? Existe uma lei, que é uma lei tipo a da gravidade. Se eu jogar essa carta não vai cair? Você não tem certeza que essa carta vai cair? Ela vai cair. Ela não vai flutuar. A gente tem gravidade. Não é isso? A lei da gravidade, ela existe, certo? Certo, Ana, eu conheço. Você conhece a lei da atração? Pois é, você atrai o que você pensa, o que você sente, principalmente. Porque às vezes você fica, eu vou criar muitas coisas, eu vou ser uma pessoa próspera, mas você não sente aquele sentimento de gratidão, sabe? Você precisa ter momento de entrega, sabe? Confiar e falar assim, eu vou fazer. Você acha que quando eu fiz essa página, que quando eu comecei a fazer esses trabalhos eu não fiquei com medo? Fiquei, mas eu pensei assim, não estou fazendo mal a ninguém. Muito pelo contrário, posso ajudar outras pessoas com o que eu aprendi. E eu sinto que eu aprendi isso. Sabe, a vida para mim agora não é mais um peso. Agora é uma vida de criação. Eu não fico na defensiva da vida. Sabe? Não é porque eu sou uma pessoa melhor. Não me acho melhor, nem quero ser melhor. Sabe? Nem melhor, nem pior. Eu quero ter a minha individualidade, a minha essência. E fazer o que com isso? Eu não quero me defender. Eu quero essa imperatriz aqui. Criativa, fértil, iluminada, maternal. Eu sou mãe de 2 crianças lindas. Por que eu vou ficar me lamentando, sabe? Ana, mas eu tô tentando ser mãe e não consigo. Você tem outras coisas que eu não tenho. Eu não tenho mãe, por exemplo. Eu perdi minha mãe no momento crucial da minha vida, quando eu estava grávida. Isso pra mim foi tão triste, sabe? Mas se eu mergulho nessa tristeza, eu não viro essa imperatriz aqui para cuidar dos meus filhos, sabe? E hoje em dia eu tenho uma menina depois disso que aconteceu. Eu até deixei um post no feed falando da minha história. Eu tô com a criança no colo. Então eu tenho coisas que você não tem e tá tudo bem. E você tem coisas que eu não tenho e tá tudo certo, sabe? Então vamos sair da defensiva. Vamos entrar na criatividade. Vamos equilibrar nossa vida, ouvir nosso coração. Viva o momento. Ambicione, sabe, as coisas de forma controlada. Deseje, claro que você precisa desejar. Você precisa querer ser melhor para que você seja melhor. E aí a consciência vem aqui e fecha essas 2 cartas. Se você se equilibrar, se você ponderar situações, você viver os momentos, você souber ambicionar e desejar as coisas que você tanto quer, você cria, você vira a sua
o seu próprio rei de paus aqui, cheio de energia e vigor para criar. E é isso que você vai fazer a partir de agora. Sabe por quê? Porque a gente sente no coração quando a gente deve ter essa mudança, quando a gente deve fazer diferente, certo? Vamos ver a última carta, estou ansiosa. A última carta, ela é um sentimento de certeza, sabe? Ela é um sentimento de certeza de que você pode e vai sentir, né? Aquela certeza de que as coisas deu um alívio, sabe? E que você, a partir de agora, vai ter essa mudança. E aí, a certeza, sabe quando é que ela vai vir? Quando você for pra luta. Aqui, ó, um cavaleiro de espadas indo pra luta, dizendo assim: essa guerra eu já venci, essa guerra é minha, eu vou construir o meu castelo cheio de energia, criar grandes coisas, sabe por quê? Porque eu vou pra vida, eu vou pra batalha, sabe? Ah, Ana, mas a vida não é batalha. Na realidade, quando eu falo você ir pra vida, é você ambicionar o que você quer e você entrar na ação. Essa carta fala de ação, sabe? Tirar aquilo que você tem na sua mente e colocar na ação. Essa ação só você pode fazer. A minha ação é o que eu estou fazendo aqui agora, me faz bem e ajuda as pessoas. E qual é a sua ação? Ana, eu tenho muito medo de falar em público e eu já recusei vários empregos assim. Eu queria muito ser palestrante, sabe? Mas eu recusei. Eu queria ser uma professora, eu queria ser alguém que ensinasse, que desse palestras, que desse congressos, mas eu desisti. Você desistiu porque você ficou na defensiva. A partir do momento que você entender que você é essa imperatriz aqui, que você tem esse poder criativo nas mãos, sabendo equilibrar as coisas, ambicionar as coisas, você constrói um castelo e vira esse rei aqui, cheio de fogo e energia para criar. Sabe? Para ir para a vida com essa sensação aqui de vitória, sabe? De espada em punho, que é o que ele está fazendo. Não, eu vou lutar pelo que eu quero sim, porque a vida é minha e eu tenho todo o direito de vivê-la do jeito que eu quiser. Você me entendeu? Você pode, se você quiser. Você pode. Eu sei que existem, né? Eu vou deixar para dúvidas, se vocês quiserem agora, né? Quem quiser pode tirar a dúvida, pode me dizer o nome, para eu tirar uma carta e ver especificamente, né? Para essa pessoa, o que ela precisa ouvir mais, que tá aqui nessa live linda, me prestigiando. Eu agradeço imensamente a vocês que estão aqui. Mas eu quero dizer que se você tiver a vontade de que eu tire mais alguma carta, você pode falar. Mas o importante não é nem isso. Essa leitura é uma leitura geral. Ela serve para muitas pessoas. E claro que as pessoas que precisam, elas vão ouvir. Eu no começo eu tinha muito preconceito, sabe? Com lives assim de leitura. E eu tinha uma resistência muito grande. Eu achava assim, não, as leituras têm que ser individuais sempre. Isso nunca vai dar certo. Aí eu comecei a fazer muitas leituras individuais. E eu percebi que as pessoas que tinham problemas parecidos, elas tinham respostas parecidas. Aí essas leituras gerais, elas ajudam. Porque as pessoas, elas vivem angústias muito parecidas. Inclusive, eu tenho uma comunidade, eu tenho 9 comunidades para juntar essas pessoas que têm caminhos. Se inscreve lá no link da bio, que eu te coloco como bônus de estar aqui nessa live. Eu te coloco na comunidade gratuitamente. Como é que é essa comunidade? Essa comunidade são de leituras terapêuticas diárias. Todos os dias tem a leitura lá do dia. Por que eu
tenho 9 comunidades? Porque são 9 números, de 1 a 9. Eu divido as pessoas pelo caminho de vida através da numerologia. Através da data de nascimento, uma conta muito simples, eu consigo identificar se você é da comunidade 3, 4, 5, por aí vai. E aí você recebe uma leitura. Eu percebo que essas leituras, elas estão tão alinhadas ao caminho da pessoa. Eu falei assim, meu Deus, quando eu junto essas pessoas, elas conseguem resolver problemas em união. Mas a vida não é isso? Não é viver em sociedade? Não é viver em união? Então, existem pessoas que têm o caminho X, tem pessoas que têm caminho Y. E quando elas conseguem se juntar, elas conseguem fazer algo maior. Se elas se compreenderem, sabe? Elas vão para caminhos melhores. Eu quero dizer que eu estou muito feliz porque a questão da ansiedade foi uma coisa que parece até um clichê, né? Mas é verdade. A ansiedade, ela sempre me dominou muito, muito. Eu já passei mal, já tive muita falta de ar, muito nervosismo. Isso tudo demonstrava a minha insegurança em mim mesma, né? E não foi da noite pro dia, não. Não é assim, estalou o dedo e a ansiedade vai embora. Ela é um autoconhecimento diário. Ela é um momento em que você vai olhando, se conhecendo, se entendendo, e você vai entendendo que... Por que eu tô com medo agora? Eu tô com medo por causa do julgamento. As pessoas vão me julgar, vão me achar assim, assim. Aí em outro momento você fala, por que eu tô com medo agora? Eu tô com medo de perder na prova, porque eu estudei muito, eu acho injusto. Sabe, por que não para pra pensar assim? Se você estudou muito, você tá preparada. Você é uma centelha divina da criação e você consegue fazer inúmeras coisas. Por que que Deus escolheria você para sofrer? Pense comigo. Não tem porquê. Então, fazendo um resumo aqui na leitura, eu tenho o motivo de você ter chegado na ansiedade. Você chegou na ansiedade porque você estava com uma sensação de defensiva o tempo todo. E quando você está na defensiva, você não observa que você é luz, que você é criação de Deus e que você tem essa centelha divina dentro de si, que você pode colocar a criatividade para fora de forma fértil. E aí o seu coração fica gritando, por favor, se equilibre. Claro que você não vai se jogar no mundo sem ponderar as coisas, não, os obstáculos. Claro que você vai ponderar sim, mas você tem que ter, sabe, uma balança aqui que equilibre tudo e que diga assim, esse é o momento certo, esse é o momento errado, agora eu vou, agora eu paro, sabe? E para que isso aconteça, você precisa ter dentro de você um pouquinho desse diabo. Esse diabo aqui, ele diz assim, deseje, ambicione. A ambição, ela não é ruim. Muitas vezes o diabo foi visto como algo ruim, não é? Como aquele que é contra Deus, é contra as coisas boas. Eu me lembro que minha mãe era muito católica e ela dizia, cuidado com o diabo, ele é perigoso. E aí, meu Deus, eu tinha medo até dos meus pensamentos. Meu Deus, e se eu desejar isso? E eu vou pro inferno? Gente, todo mundo merece ter uma vida melhor. Você deve sim ambicionar. O diabo diz assim, ó, ambicione. Tenha um equilíbrio, sabe? Aqui a carta mostra um equilíbrio. Você precisa ambicionar, você precisa sentir no seu coração que aquilo é bom para você. Se você parar para ouvir o coração, você consegue entender. E aí você ponderando a ambição, você ponderando, você equilibrando, você faz várias criações maravilhosas. Você cria um castelo lindo, um castelo iluminado, que fará com que você
Crie a vida dos seus sonhos. Tenha liberdade para ser essa mulher autêntica e linda que você merece ser. Ok? E para finalizar, vá para a luta diária. Vá para a luta, vá para a ação. Não fique na inércia esperando que as coisas caiam do céu para você. As coisas não caem do céu se você não for buscar. Ah, mas eu conheço fulano e cicrano que tem muita sorte. Tudo acontece para essa pessoa. Provavelmente ela tem sentimentos de confiança de que ela é uma luz e as coisas vêm com mais facilidade. Se você tiver confiança, certeza que essa luz é sua também, as coisas também vão vir com mais facilidade. É necessário tirar as crenças, tirar o véu dos preconceitos e viver uma vida plena de alegria. Ok? Então eu fico muito feliz por quem participou aqui dessa live. Terça-feira, às 11h11, minha amiga linda Cleusa vai fazer uma live falando também de ansiedade. Só que o que ela vai fazer? Ela vai fazer a leitura terapêutica dessas cartas que eu tirei hoje. Como assim? Você não fez a leitura terapêutica? Fiz. Eu fiz a leitura terapêutica. Vou deixar no IGTV. E ela agora vai... Aqui é como se fosse o exame do médico. Ela vai passar alguma terapia holística alternativa para você seguir adiante e conseguir de uma vez por todas sair desse nível de ansiedade. E aos poucos, quem sabe, né? Se ver livre de qualquer remédio. Ser livre para ser quem você quer ser. Grande beijo enorme. Fico muito feliz de ver as pessoas aqui. Fico muito feliz em ter esse momento mágico com o tarô e com você. Grande beijo.